Dois inscritos que estão aparecendo aqui na tela para vocês me pediram para deixar esse site aqui responsivo. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar a vocês como deixar o site responsivo. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, como vocês estão vendo aqui, eu deixei igualzinho como estava no último vídeo. E o que eu vou fazer é o seguinte, isso eu vou relembrar vocês. O tamanho grande, para telas grandes, ficou boa. O problema todinho foi para telas pequenas, que quando eu diminuo, ele começa a ficar estranho. O texto, isso aqui, o texto já começa a ficar comprido, isso aqui já fica no meio, já não fica um site tão legal. Então o que eu vou fazer é o seguinte, primeiramente, como vocês estão vendo aqui, o código já está aberto, é o código do HTML. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou focar no head e depois no money. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou diminuir esse money aqui, o footer, só para ter foco nessa parte aqui que é o hide, que é o cabeçalho. Eu vou aproveitar, eu vou pegar essa parte aqui e vou aproximar para cá, usando Shift e Tab, tá? Você clica no Shift e aperta o Tab, ele volta para trás mais, tá? Se você quiser ir para frente é só clicar o Tab que ele vai para frente. Mas como eu não quero, colocar Shift e Tab e ele já vai um pouco mais para trás. Vou diminuir a quantidade de espaços que tem aqui, ele fica mais próximo. E só. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar aqui, vou colocar a tela, tá? E eu vou colocar o inspecionar do Google Chrome. E pronto. Como vocês podem ver, já está em tela inteira. Então eu posso diminuir até a quantidade de 320 pixels, mais ou menos isso. Algo que eu preciso ver primeiramente é o seguinte, qual o tamanho que já fica o tamanho ideal do site. No caso vou deixar em 800. 800 para mim já está ótimo. Abaixo disso, o nosso site já vai começar a se modificar. Então eu vou deixar aqui já no tamanho de 759 e aqui é onde vai começar a brincadeira da gente. Eu, como vocês podem ver, já estou deixando aqui em menos que isso. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um Media UAL. No caso, esse Media UAL, ele vai servir para que todas as configurações que tenham nesse UAL sejam também colocadas, sejam adicionadas nas configurações e resoluções menores, tá? No caso vamos dizer que é a herança dessa maior. A segunda coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, vou criar um novo CSS aqui, vou criar o arquivo. Lembrando que selecione a pasta CSS e clique no arquivo aqui. Vou colocar o nome de mediacarry.css, vou dar Enter e pronto, nosso CSS já está aqui. Só que a gente não colocou o caminho dele, a gente colocar aqui também. Então eu vou usar um outro link, um CSS, e eu vou colocar a pasta que a gente quer, né? No caso CSS e o Media Carry. Ter feito isso, recomendo que vocês coloquem o @cassette para ele ser compatível com as situações. Lembrando que sempre coloca o ponto e vírgula no final. Se você não colocar, ele vai dar essa mensagenzinha vermelha. Então coloque o ponto e vírgula. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um @mediacarry. E aqui eu vou apagar esse script e vou colocar essas barras aqui. Eu vou colocar a resolução de max width de 800 pixels. A primeira coisa que eu vou configurar é a barra head. Aí o que eu vou olhar primeiro é o seguinte, esse H1 aqui já está certo. O que eu tenho que modificar é o vídeo e o texto abaixo dele. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, vou procurar a parte onde tem o vídeo e o texto. Vou até fechar isso aqui para ficar melhor para a gente. E aqui, como vocês podem ver, ele já tem a div, que é o container, que ele está configurando todo o nosso conteúdo. E aqui, essa div aqui, ele está controlando o vídeo. E essa div compras, ele está controlando somente essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir nosso CSS. Eu vou dar uma olhada no container. Vou vir aqui em container. E como vocês podem ver, esse aqui está fazendo todas as configurações do site dessa parte aqui. Então o que eu vou fazer primeiramente, eu vou simplesmente copiar essa parte aqui, tá? No caso eu estou copiando para ficar mais fácil para mim, mas se vocês quiserem não precisa nem copiar essas partes aqui, tá? Porque como ele está sendo de herança, não vai precisar desse
Justify Container, Align Center. Só vai precisar mesmo desse Flex Direction, que é o ROM, que a gente vai colocar em coluna, tá? Eu posso até pegar aqui, eu vou copiar para ficar melhor. E eu vou colar aqui dentro. Lembre-se que é dentro do Media, tá? Todas as configurações que vão ser de resolução abaixo de 800 pixels vai ser colocado aqui. Então, o que eu vou fazer agora, vou dar um tab aqui, só para ele vir mais para frente. E aqui eu vou colocar o Flex Direction em coluna. E como vocês podem ver, ele já está em coluna aqui. Eu vou diminuir um pouco o tamanho, e à medida que eu vou diminuindo, eu vou deixar até em 500 aqui. Vou deixar nem em 500, vou deixar um pouquinho a mais. Quando eu chego em 600, o que acontece? O texto daqui ele não está alinhado com o texto de cima e nem com o vídeo. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou olhar qual o problema que está acontecendo aqui. No caso, só é essa parte do texto. Então, se só é a parte do texto, no caso é a parte de compras que a gente olhou. E se a gente olhar, ele está com a div de ID compras. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar também, vou copiar, vou colar aqui. No caso é outra div, vou colocar aqui e eu vou colocar o pad de 0 pixels. E como vocês podem ver aqui, ele já configurou. É claro que eu não preciso toda vez vindo aqui copiando as coisas e simplesmente colando aqui, tá? Eu posso colocar outras coisas também e configurar o nosso site. Eu não preciso simplesmente copiar aqui e fazer, vamos dizer assim, eu só posso configurar as coisas que estão aqui. No caso, esse botão, eu só posso configurar, pegar esse botão e colocar aqui. Não, eu posso colocar outras coisas também. Se vocês quiserem criar outras coisas, vocês também podem criar, adicionar, tirar, tá? Isso tudo a gente vai ver no vídeo. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte: como esse parágrafo está muito pequeno, eu vou dar uma olhada aqui no nosso HTML para ver como tá, como ele foi configurado. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse texto aqui um pouco mais maior. Então o que eu vou fazer é o seguinte: como vocês podem ver, ele está com a div compras e temos o parágrafo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa div compras, tá? E vou configurar a parte do parágrafo, colocando aqui. E eu vou colocar um font size 15 pixels. Pronto, já ficou ideal aqui. E esse texto aqui de cima, tá? Eu também vou colocar um H2, ficar melhor pra gente. E aqui eu vou colocar um font size também. Aqui eu vou colocar em 20 pixels pra gente ver como vai ficar. Vou colocar em 25 para melhorar um pouquinho. Já ficou mais melhor, já ficou mais visualizado pra gente aqui. E aqui nesse quero também eu vou dar uma olhada. Ele tá com ID de input de compras. Então eu vou aqui no CSS. No caso ele tá com o botão de compras aqui. Vocês podem ver que está em 2,5 de Fahrenheit. Vou pegar aqui, vou colar. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu só vou aumentar o tamanho. No caso, vou colocar um font size 30 pixels. Veja como já melhorou, já ficou mais suave o nosso site. Aqui em cima, como o texto está muito pequenininho, também eu vou configurar o H1. Eu vou vir aqui, ver qual a configuração do H1 que eu coloquei. No caso, esse foi o H1 que eu coloquei, H1, a guide do H1. Então eu vou subir aqui em cima, vou pegar, como foi feito aqui, eu vou copiar. E aqui, vou copiar aqui. E aqui embaixo eu vou simplesmente colar. Vou colocar o H1 da gente. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou simplesmente colocar um font size 30 pixels para a gente dar uma olhada. Eu deixei aqui em 33, que eu acho que já ficou bem mais melhor, um site ideal. Se eu pegar aqui e eu aumentar agora, ele vai aumentando e vai se adaptando, tá? Até chegar ao ponto dos 800 pixels que eu tinha falado anteriormente. E ele já vai se modificar. Como vocês podem ver, ele já ficou naquela configuração antiga. Se eu diminuir até 800, ele já vai se modificando. No caso, vou deixar como estava anteriormente, em 600 pixels mesmo. Pronto, já está ótimo. Aqui e aqui embaixo eu vou fazer o resto das configurações que eu tinha feito anteriormente. Então essa primeira parte aqui
foi da parte de cima, que foi da parte head. Então eu vou dar até um comentário aqui de head concluído. E vou fechar aqui. Depois de ter feito isso, a gente vai para a nossa segunda parte, que eu considero a parte um pouquinho mais complicada, a parte mais chatinha. Nessa parte aqui, eu vou vir aqui agora, vou fechar essa parte head, que a gente já configurou. Vou abrir o money, que é a nossa segunda parte. Eu vou fechar todos aqui, ó, essa segunda parte. Eu vou fechar porque ela está considerando que é a parte de dúvidas. Vou fechar aqui. Essa parte do select, que é a terceira parte, que é essa aqui, também vou fechar. Essa quarta, que é essa parte compre agora, eu vou fechar também. E aqui, o único foco que eu vou ter vai ser essa primeira parte. Como vocês podem ver aqui, não vou ter como colocar essa parte aqui embaixo. Porque na configuração que eu coloquei aqui, eu coloquei num artigo todo o parágrafo em si. Então, todo o texto ele está configurado somente aqui embaixo. E eu também não quero que quando o texto fique grande, esse texto aqui de baixo, ele fica aqui embaixo, que ele fica aqui em cima. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer esse texto aqui, quando ele tiver menor de 800 pixels, ele desaparecer. E ele vai aparecer um outro texto, tá? Com as configurações que eu quero aqui embaixo. E quando ele tiver maior, ele vai ter a configuração anterior dele. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou simplesmente copiar todo esse texto aqui, copiar tudo, e vou copiar aqui embaixo dele. Vou até dar um enter, uns 2, 3 enter, só para a gente ter diferenciação, e vou colar aqui. Vocês podem ver, ele já criou um outro, e aqui a gente vai configurar somente essa parte aqui de baixo. Essa parte de cima eu vou deixar quieto, então eu vou fechar ele aqui e vou só configurar essa parte aqui de baixo. Vou pegar esse parágrafo aqui, vou copiar, vou recortar, né, no caso, Ctrl X, e aqui eu vou criar um outro selection, tá? Vou deixar com espaço aqui só para ele ter a separação. Vou colocar o outro selection, e dentro desse selection eu vou criar um arquivo, no caso é o action, e aqui eu vou colar o texto anterior. Aqui dá um enter, tá? Só para ele ficar bem separadinho aqui. Uma coisa é o H2, H1, tá? Só para a gente se identificar mais. E como vocês podem ver, ele já se modificou, ele já ficou do jeito que a gente queria. E aqui em cima ele está do jeito anterior. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente o seguinte. Eu vou ter que colocar uma tag para desaparecer e a outra para aparecer. Então no caso eu vou criar alteradores, tá? Eu vou chamar de alteradores, vocês podem chamar do que vocês quiserem. E eu vou colocar o seguinte. Aqui eu vou até minimizar esse primeiro, tá? O segundo no caso da gente. E vou abrir essa primeira parte. E aqui eu vou colocar uma classe. E dentro dele eu vou colocar o alterador 1. Coloquei aqui alterador 1. Eu vou copiar esse aqui. E eu também vou colocar no nosso artigo aqui embaixo. E vou colar. Ter feito isso, eu vou simplesmente minimizar aqui agora. Vou abrir essa parte de baixo. Aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nesse H2 do Action também, tanto no Action quanto no Selection. Vou simplesmente colar aqui. E aqui de vez de ser um 1, vai ser o 2. Vai ser o alterador 2. Eu vou alterar. Vou colar aqui também, vou colocar como 2. Aqui eu vou minimizar e vou abrir o nosso último, que é o parágrafo. E eu também vou colocar 2. Como vocês podem ver aqui, aí tá tudo corretinho. E é onde a gente vai começar as modificações da gente. Aqui eu já vou começar com o nosso de 800 pixels. Então eu vou colocar alterador. Eu não vou nem fazer assim, eu vou fazer melhor, tá? Pra não acabar tendo erros. Eu vou copiar esse alterador. Deixa eu ver aqui. Alterador 2, pronto. Eu vou copiar esse alterador 2 e vou simplesmente colocar um ponto e vou colar. Como vocês podem ver, já coloquei o alterador 2 e abaixo dele, só por questão de organização, eu vou colocar o alterador 1. E eu também vou abrir as chaves aqui. Como a gente colocou 1 e 2, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar primeiro no alterador 1 um display. Dentro desse alterador 1 vou colocar um none. Como vocês podem ver, ele já saiu aqui. E no display de baixo eu vou colocar o display block. Deixa eu ver com o bloco aqui para ver como fica. Já que já ficou ótimo. Foi do jeito que a gente queria. Aí quando a gente aumenta o tamanho dele, ele vai fazer o seguinte. Ele vai aparecer os dois novamente. E eu não quero que apareça os dois. Eu quero que apareça só um.
Então, o que eu vou fazer é o seguinte: quando ele tiver maior que 800 pixels, eu quero que ele faça o contrário. Então, eu vou pegar esse alterador 1 e alterador 2, vou copiar o do nosso CSS principal. Eu vou vir aqui na parte das configurações segundas, né? E vou simplesmente colar aqui as nossas chaves, que é alterador 1 e alterador 2. Vou pegar aqui e eu vou simplesmente, deixa eu até aumentar aqui o tamanho. Eu vou tentar deixar mais ou menos o tamanho, pronto. Aqui passou de 800 pixels. Ah não, porque eu coloquei somente um, por isso que ele está assim ainda. Veja que ele está maior que 800 pixels. E aqui eu vou fazer a alteração. E aqui em block, em none, eu vou colocar um block. E aqui eu vou colocar none. Deixa eu ver se foi tudinho certinho. E aqui, como vocês podem ver, ele já ficou no texto que a gente queria o dia anteriormente. Se eu aumentar aqui, ele vai aumentar o texto tudo como estava anteriormente. E se eu diminuir para menor de 800 pixels, aí o texto já vai para aqui para baixo, como a gente queria anteriormente. Eu vou diminuir mais aqui para chegar em 600 pixels, deixar aqui em 600, pronto, como estava anteriormente, e pronto, aqui já está configurado como a gente queria. Aqui, deixa eu ver, pronto. O problema aqui agora é esse terceiro, no caso é os bônus agora, que o texto aqui não está de acordo com. Eu vou vir aqui, no caso HTML, vou fechar aqui, no caso as partes, vou aqui para a segunda parte e ver o que está acontecendo aqui, e ele está colocado aqui a segunda parte do mine. Então eu vou vir aqui, eu vou ver se eu tenho a segunda parte, pronto. Aqui eu só vou ter a primeira parte, que é o H1, no caso não, perdão, é aqui embaixo, aqui ó, é a segunda parte daqui que eu coloquei, né, na terceira, cadê? Segunda parte, aqui. Como ele está com a imagem, eu vou deixar nem a imagem. Eu vou pegar isso aqui, eu vou até copiar e vou também atualizar ele aqui, tá? Aqui, quando eu colocar aqui, em vez de ser um H1, vou colocar o H2. Vou abrir aqui as chaves. Aqui eu vou colocar a font size de 30 pixels, pra gente ver como vai ficar. Pode ver que ele já deu uma aumentadinha aqui. Eu vou fazer outra coisa, vou colocar em EM pra gente ver. Ficou muito grande. Vou colocar em 3 aqui e eu acredito que já ficou no tamanho ótimo aqui. E só. Essas foram as configurações que precisou para na faixa de 800 pixels. Mas se eu diminuir aqui agora, eu vou diminuir aqui, como vocês podem ver, ele já começou a ter algumas falhas, vamos se dizer assim. No caso, abaixo de 600 pixels, no caso é essa parte, né? Depois que abaixa para 600 pixels para baixo, ele começa a ter alguns comportamentos estranhos. Como vocês podem ver aqui, o texto, esse texto aqui já ficou maior. Então quer dizer, ele está criando um espaçamento aqui. Essa parte aqui de baixo ainda não está dando passamento, mas ele vai dar. Como vocês podem ver aqui, ó, essa parte da imagem também está dando. Então o que eu vou fazer é o seguinte: quando ele tiver menor que 600 pixels, eu vou querer que essas imagens aqui eles diminuam mais ainda. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar o outro arroba media carry, e aqui vou apagar novamente, é claro. Vou abrir as chaves, vou colocar o max width, e aqui eu vou colocar em 600 pixels. No caso, quando ele estiver abaixo de 600 pixels, eles vão fazer as alterações que eu quero. Então eu vou voltar aqui novamente. Eu poderia fazer até uma configuração global do IMG também, tá? Se eu fizer a configuração global do IMG e colocar ele em width de 40%, ele já vai fazer as alterações que eu quero. Mas só que infelizmente eu não quero fazer isso, tá? Eu não quero fazer isso. Eu vou querer fazer partes por parte. Então o que eu vou fazer primeiramente é esse aqui, que é a nossa segunda parte. Como vocês podem ver, a segunda parte que a gente colocou, no caso a primeira do H1, né? Essa parte aqui de baixo aqui, ele tá com o alterador e ele tá com essa primeira money. No caso, eu vou aqui copiar esse primeira parte aqui, vou vir aqui, vou colocar a primeira parte, vou colocar aqui o jogo da velha, e eu vou vir aqui novamente, e como vocês podem ver, ele está dentro do Action. Então eu vou colocar aqui Action, do mesmo jeito que está aqui, ó, esse select aqui, ó. Eu vou copiar essa parte aqui, ó, essa parte, e eu vou rolar aqui. E aqui, como já está no H1, eu já vou abrir as nossas chaves, e aqui vou começar as configurações. A font size de 20 pixels, colocar aqui select, eu esqueci de colocar, vocês colocam o section, tá? Não esqueçam desse detalhe. Vou colocar aqui 20 pixels, vou colocar melhor, vou colocar em Fahrenheit, vou colocar em 3 Fahrenheit aqui para a gente ver, ficou muito pequeno. Vou colocar em 6, já ficou um tamanho
melhor aqui, tá? E se eu diminuir ele aqui, ele já vai começar a se adaptar com o nosso site. Pode ver que ele está em 300 e ele já está num tamanho bacana aqui. Então deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Até em 330 ainda está um texto bacana, um texto bom para se ler, um texto bom para se visualizar, tá? Então é basicamente isso. Se vocês quiserem configurar essa parte aqui também, vocês também podem configurar, tá? Utilizando as mesmas configurações que eu coloquei aqui. No caso, se vocês quiserem diminuir o tamanho desse texto, vocês também podem fazer, tá? Essa parte aqui, como está muito apertada, vocês também podem aumentar. Aqui, isso aqui é uma outra configuração, no caso é a terceira parte. Daqui, ó, deixa eu até fechar aqui. Vou abrir aqui a nossa terceira parte do money. Vou aqui onde está escrito a terceira parte do money. No caso, o que está escrito aqui é o pad. Eu vou copiar esse pad aqui, ó. Vou copiar, vou colar aqui. E aqui eu vou abrir a nossa chave, colocar o pad. Como ele estava por 40 por 60, eu vou colocar 20 pixels por... Eu acho que nem precisa. Não, vou colocar 20 por 40. Por 40 pixels. Não, eu vou colocar menor aqui. Essa parte aqui eu vou colocar menor. Vou colocar em 15 pixels. Dá para ficar um tamanho mais adequado para a gente. E pronto. E aqui é onde vocês vão começar as configurações de vocês, tá? Lembrando que esse Media Query vocês podem colocar quantos Media Query vocês quiserem, tá? O tamanho, a quantidade é infinito, tá? Lembrando que como isso aqui é só para mostrar para vocês, eu não vou deixar isso aqui em 100%, é claro. E isso aqui pode ser um exercício para vocês. Eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês, tá? Vão tentar, vão se esforçar, vão pegar todo o conteúdo que eu peguei do primeiro vídeo, que eu ensinei no primeiro vídeo, das adaptações, e vocês vão adaptar em 400 pixels. Vamos colocar em 400 pixels e vão fazer o seguinte, vão deixar esse texto maravilhoso, tá? Essas partes de corte aqui, vocês também vão ajeitar, tá? Ajeito essas partes aqui de cortes e recomendo que vocês também ajeitem essa parte aqui e só. E essa parte de compras, tá? Eu não vou fazer isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E o que eu quero mostrar a vocês é a maneira que vocês utilizam o Media Query. O Media Query, ele é essencial para o site deixar responsivo. Ele existe também um Max Widget e existe também um Mini Widget. Mas isso aí fica para um próximo vídeo, tá? Para ele deixar mais responsivo ainda. Se vocês quiserem colocar assim, por exemplo, 800 pixels, 600 pixels, 600 pixels, a cada 100 pixels diminuir e vocês alterar aqui, também vocês podem, não tem problema nenhum. E como eu vou mostrar aqui o resultado final do site, eu vou aumentar aqui, ó, o tamanho dele aqui, ó, e vocês podem ver, já vai se adaptando, aqui, ó, bateu 800 pixels, ó. 800 já ficou em um outro jeito. Aqui de 600 para 400 pixels para baixo, de 600 pixels para baixo não vai ter tanta diferença, né? Mas em quantidades menores, vocês vão ver a diferença. Como vocês podem ver, ó, ele nem com barra tá. No caso, ele fica com barra quando fica abaixo de 300 pixels. Então, é uma outra maneira, tá? O problema todinho, ó, eu já vou dar a dica a vocês. O problema todinho é essa terceira parte aqui, tá? Tanto essa terceira parte, como também esse texto aqui. Como vocês podem ver, a imagem aqui já ficou muito grande. Então, o que eu precisaria fazer é a mesma coisa desse aqui. No caso, vocês vão colocar dois alteradores. Aqui também, vão simplesmente copiar e colar. E vão fazer a mesma coisa, tá? Esse é o desafio de vocês, tá? Eu peço a vocês que, se puder, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui na descrição do vídeo os links de vocês, das páginas de vocês que vocês fizeram, tá? Todo o conteúdo de imagens, de texto, essas coisas, está no primeiro vídeo, tá? Do nosso vídeo de criação de vendas, tá? Que no caso é esse aqui. E peço a vocês, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo, deixa aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo ensinando para vocês. Se vocês quiserem que eu crie
uma outra página de vendas, vocês deixam aqui nos comentários também. Se quiserem que eu grave um vídeo em específico, tipo, olha, eu queria uma página de zoológico, por exemplo, de uma página de artigos, qualquer coisa, tá? Deixa aqui nos comentários que provavelmente eu vou fazer o vídeo para vocês. Dificilmente eu deixo vocês na mão, tá? Eu mais uma vez peço desculpas pela demora de criar esse tipo de vídeo, esses vídeos longos, tá? Infelizmente, eu criando esses vídeos longos, os vídeos daqui, infelizmente, tem uma reduzida de tempo pela questão do vídeo ser grande. Então, o vídeo sendo grande, eu vou ter que editar mais tempo, então não tenho muito tempo para fazer outras coisas, porque eu também trabalho. Então, infelizmente, eu não tenho tanto tempo para fazer grandes coisas. Tipo, gravar 3 vídeos numa semana e conseguir postar 3 vídeos, sei que um vídeo foi de 40 minutos. Então, eu peço desculpas desde já, tá? Eu peço a compreensão de todos vocês. Peço que você também deixe o seu like. E se vocês quiserem outro vídeo ensinando aqui que quando a gente tiver menor de 300 pixels, no caso 300 não, né? Abaixo de 300 e abaixo de 350 pixels, e no caso é onde começa a quebradeira aqui, vocês deixam aqui nos comentários que eu também faço vídeo ensinando tudo para vocês, tá? Mas recomendo fortemente, como eu ensinei no primeiro vídeo, pegue isso como base, tá? Pegue isso como base, não pegue isso como absoluto. Aprendam, estudem, testem, façam o que der para fazer de aba 4, tá? Então é isso, valeu, falou e até mais.
o alterador,